Fala aí, galera, tudo bem? Beleza? Professor Felipe Freitas aqui de novo com vocês, tranquilo? A gente deu uma olhada aí na última aula, no último conteúdo falando sobre o segundo reinado, tá? O processo ali de golpe da maioridade, né? O início do governo ali de Dom Pedro II, perfeito? Agora a gente vai falar um pouquinho mais da parte econômica, a gente focou na parte política anteriormente e agora a gente vai focar aqui numa parte também muito importante de todo esse processo de formação política do Brasil, que é a economia do segundo reinado, né? Se a gente fosse analisar essa questão por uma historiografia mais tradicional, que a gente nem leva muito em conta hoje, principalmente para a galera do vestibular, a galera do militarismo, né? Provavelmente ainda vai encontrar muito essa questão da historiografia tradicional, a gente estaria entrando aqui no que ficou conhecido como ciclo do café, beleza? De predominância da produção cafeeira aqui no século XIX. A gente pode falar que a produção cafeeira no Brasil vai chegando ao seu auge ali depois da década de 1850, né, cara? E, pô, um produto fundamental, né? Um produto que fez aqui parte desse momento como carro-chefe da economia brasileira. E a gente não fica só no século XIX. O café foi e continua sendo, né, um produto importante, mas o seu auge foi ali principalmente até a década de 30 do século 20. Então foi um período muito importante, muito significativo desse produto que é tão importante no dia a dia, né, do brasileiro, é uma questão cultural, né? Hoje em dia o brasileiro, sem dúvida alguma, está atrelado a essa questão do café. Quem não gosta, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não goste de café. E você que está estudando, sem dúvida alguma, um combustível fundamental no seu dia a dia, eu tenho certeza disso. E essa produção cafeeira aqui no Brasil, ela vai começar a se destacar principalmente a partir aqui de 1850, como eu falei para vocês. Começando a se destacar aqui na região do Vale do Paraíba, né? A gente tem uma região muito importante do Rio de Janeiro, conhecida como Vale do Café, né? Que engloba ali uma região de mais ou menos 15 municípios, que aqui mais ou menos entre 1860 e 1870, só essa região era responsável por mais de 70% do café consumido no mundo, cara. Então era muito café, era muita riqueza, né? Momento de auge ali dos barões do café, que perambulavam, né, que passavam pela região do Vale do Café, negociando, comercializando, então assim, movimentando toda a sociedade. Era muito comum, né, que esses caixeiros viajantes passassem pela região do Vale do Paraíba, tamanha a importância, né, do produto, né, do café aqui no século XIX. Só que a gente tem que levar em conta também que naquela época, até pela falta, digamos assim, de insumos, né, de tecnologia disponível, era muito comum que esse solo que fosse utilizado, né, que era utilizado para a produção cafeeira, ele acabasse se esgotando muito rápido, né, de forma muito precipitada. E aí o que aconteceu foi que a partir da década de 70, principalmente ainda no século XIX, o café não deixa de ser produzido, né? O café, na verdade, ele muda de local. Na verdade, essa produção cafeeira acaba sendo levada majoritariamente para o oeste paulista. Então, o café continuou sendo, né, no final do século XIX, começo do século XX, o principal produto da economia brasileira. A gente tem que falar sempre de principal produto, porque se a gente entra naquele labirinto ali, né, naquela coisa muito fechada do ciclo cafeeiro, a gente vai esquecer que havia sim uma produção complementar muito significativa. A gente já falou sobre o açúcar, sem dúvida alguma, você já falou, né, e já estudou sobre a economia açucareira. E você não pode esquecer que o açúcar e outros produtos, mas estou citando o açúcar aqui, que é muito conhecido desde o século XVI, importante na economia brasileira, o açúcar nunca deixou de ser um produto importante, principalmente na região Nordeste. Então, assim, por mais que o café nesse momento, final do 19, comecinho do 20, né, chegasse ali como um produto mais importante, se tornasse o produto mais importante da economia brasileira, outros produtos também foram importantes nesse bojo aqui, nesse grupo da economia do Brasil, especialmente o açúcar, que nunca deixou de ser um produto muito significativo da nossa economia, beleza? Então a gente pode falar que simbolizar, sintetizar
o segundo reinado, ele representa justamente, se a gente pegar, cara, qual o produto que é mais importante da economia brasileira aqui no segundo reinado. Se a gente fala da parte política do segundo reinado, se a gente fosse resumir a parte econômica, a gente tem que lembrar de café. O tempo inteiro a gente tem que falar de café. E o café que vai ter as suas ramificações também no espectro político. Beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente, né? Quando a gente falar, por exemplo, de Primeira República, a gente vai falar, por exemplo, da política do café com leite, beleza? Olha aí o café novamente, lá no período republicano, já quando São Paulo, café com leite, São Paulo e Minas, já quando São Paulo já era o estado, beleza, que mais produzia café no Brasil depois do esgotamento aqui do Rio de Janeiro. Perfeito? Tranquilo essa parte econômica?